Bom dia! Você já conquistou algo que desejou por anos, mas quando finalmente chegou lá, percebeu que aquilo não trouxe o que você esperava? E talvez o cargo tenha chegado, talvez o dinheiro tenha chegado e talvez o reconhecimento tenha chegado, mas a sensação de vazio continua. E se o problema não for a sua dedicação? E se o problema for que você está correndo na direção errada? Talvez uma das perguntas mais difíceis não seja qual é o meu sonho, mas sim quem colocou esse sonho dentro de mim. É isso que nós vamos ver no episódio de hoje. Será que eu estou perseguindo o sonho errado? Roda a vinheta, produção. Seja bem-vindo ao Café com Nós. Prepare o seu café, abra a sua mente e venha conversar com a gente. Com os apresentadores Daiane Miller e o Wadson Martins. Nós crescemos ouvindo que precisamos perseguir os nossos sonhos, mas ninguém pergunta de onde eles vieram. Um sonho, um desejo, uma profissão a se seguir podem surgir na nossa vida para tampar um buraco que existe na nossa essência. Uma comparação, uma rejeição, um abandono, carência, redes sociais, pressão familiar. Tudo isso pode nos influenciar desde cedo a querer tapar esse buraco com um sonho, um ideal. Mas nem sempre isso é o correto. E tem gente que ama ser rica, mas não porque ela quer construir algo, mas sim porque ela sofreu humilhação ao longo da vida. Exatamente, meu bem. Assim como tem pessoas que querem a fama, não para impactar pessoas, mas porque passou a vida inteira sem ser vista. Inclusive, tem um documentário da Anitta, se eu não me engano, na Netflix, que durante o documentário ela fala: precisa ter um vazio muito grande para perseguir a fama. E eu tinha um vazio muito grande. Engraçado que nós temos até exemplos na Bíblia. Salomão, ele teve muitas riquezas. Ele teve poder, ele teve influência, e mesmo assim lá em Eclesiastes ele diz que tudo era vaidade. Logo, isso nos leva a entender que nem todo sonho nasce de um propósito, mas ele nasce de uma dor, de um vazio interior. Então, eu preciso te perguntar: e se aquilo que você mais deseja hoje for só uma tentativa de curar uma ferida antiga? Então, para entender um pouco mais no quadro Na Prática de hoje, nós vamos entender como identificar se você realmente está perseguindo o sonho errado ou o sonho certo. E neste momento eu quero trazer aqui alguns sinais que você pode identificar na sua vida se você está indo para o lado certo ou errado do seu sonho. E o primeiro sinal é: você conquista metas e continua vazio. Um segundo sinal seria seu sucesso depender de aprovações de outras pessoas. E um terceiro sinal, a pessoa viver ansiosa por medo de não chegar lá, de conquistar algo. E um quarto e último sinal, ao meu ver, muito importante, você perdeu a sua identidade tentando se tornar alguém. Realmente, esse último sinal é o mais importante. Imagine uma criança que ouviu a infância inteira que ela nunca seria ninguém. Essa pessoa cresce, constrói uma carreira, ganha muito dinheiro, mas continua um adulto que se sente vazio, nunca se sente suficiente. Porque parece que o objetivo da pessoa nunca foi de prosperar, era sempre provar algo. E a gente percebe que quando o sonho da pessoa ela nasce de uma ferida, de algo que ela tenta provar, ela tenta ali sempre estar mostrando para alguém, a conquista da pessoa raramente vai produzir uma paz no coração dela, uma paz interior. Isso me faz lembrar o livro do James Hunter, O Monge e o Executivo. Se você nunca leu, eu recomendo de coração que você leia. No livro, ele diz que o sucesso sem o servir e sem o propósito, ele vai gerar vazio. Então, a pergunta não é o que você quer conquistar, mas sim para quem você está vivendo. E assim que você entender para quem ou por que você está correndo atrás desse sonho, as coisas vão ter muito mais clareza.
E isso nos leva para o próximo bloco do nosso canal, que é o Pergunta que Incomoda. Justamente para que você possa trazer mais reflexões e anotar aí no seu caderno, para que você possa crescer e melhorar. Primeira pergunta. Se ninguém pudesse ver a sua conquista, você ainda a desejaria? Se ninguém curtisse, se ninguém admirasse, se ninguém comentasse, se ninguém elogiasse, você continuaria perseguindo esse sonho? Porque às vezes nós não estamos perseguindo um sonho, nós estamos perseguindo a validação. Verdade. E uma terceira e última pergunta que eu queria deixar aqui é: você está se tornando a pessoa que você desejaria se tornar ou apenas naquela imagem que você deseja transmitir? Porque existe uma diferença enorme entre a pessoa ter um propósito, ela, né, se tornar aquela pessoa, e ela apenas ser uma pessoa de performance. Não, vou performar aqui, eu quero transmitir algo, essa imagem, a Autoridade. autoridade, e ela acha que é aquela pessoa, não, mas ela está sendo só uma pessoa performista. E no fundo as pessoas não vão se conectar, Verdade. porque é perceptível quando a pessoa está forçando ser algo ou alguém, né, para transmitir alguma coisa. E as pessoas não querem se conectar com algo que é falso, né, que é mentiroso. E aí parece que essa pessoa só tenta, 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 performance, performance, performance. O resultado pode vir, mas ela se sente incompleta, ou o resultado pode não vir e gerar frustração. E após entender alguns sinais que nós vimos na prática de hoje, que é os sinais que podem te levar a alguns erros, passar por algumas perguntas de reflexão, nós vamos entrar agora no princípio bíblico do dia, que está em Provérbios 19, 21. O homem sonha e faz planos, mas é o Senhor que realiza a sua vontade. O que esse versículo ele nos mostra claramente? Que nem todo sonho é um propósito, que nem todo sonho vale a pena ser perseguido e que nem toda oportunidade é uma direção. Às vezes nós traçamos sonhos, traçamos objetivos no nosso coração, mas são apenas coisas da nossa cabeça, são sonhos que às vezes nós criamos ou sonhos que outras pessoas criaram para nós. Mas uma pergunta que fica: qual é a vontade do Senhor? Qual é o sonho que ele planejou para que nós pudéssemos viver aqui nessa terra? Essa é uma pergunta que nós temos que refletir e entender, tentar alinhar o sonho de Deus com o que estamos fazendo aqui nessa terra. Sim. Os planos do Senhor, né? Os sonhos do Senhor, a Bíblia diz que são sempre maiores que os nossos, né? Os caminhos dele são mais altos, os planos dele são mais altos do que os nossos. Então, com certeza, ele, ao projetar você, projetou também o seu propósito. E ele sabe exatamente como você realmente é, sem ferida, sem achismos, e para que você foi criado. Então, quanto mais você se conecta com ele, quanto mais você se rende à vontade dele, mais é revelada a sua identidade e mais claro fica o seu propósito. Mas, como você disse, às vezes pessoas colocaram sonho em nós, às vezes os pais, porque queriam que você fosse médico ou advogado, e na verdade você queria ser músico ou um artista, pintor. E aí você tá ali trabalhando como médico, já passou por toda a faculdade de medicina, mas você se sente infeliz, você se sente cansado, sobrecarregado, porque não é realmente aquilo que você queria fazer e talvez realmente o seu chamado, que seria a pintura, ou como cantor, como músico, é onde Deus te usaria mais. Então, nós precisamos, em determinado ponto da nossa vida, parar e refletir. Isso que eu estou fazendo é realmente plano do Senhor para a minha vida? E às vezes a pessoa ela está tentando seguir por um caminho, uma carreira, e ela não está tendo resultado, não está dando certo. Mas isso talvez não é Deus que está te impedindo de você chegar onde você quer. E sim, talvez ele esteja tentando te mostrar que existe algo melhor. Porque o maior fracasso da vida não é você tentar realizar um sonho, é você fazer um sonho errado a vida inteira. Então, acho que uma pergunta final para o nosso episódio seria: o sonho que você está perseguindo nasceu de um propósito ou de uma ferida?
Se esse episódio fez sentido para você, pedimos que você compartilhe, que você comente e envie esse vídeo para aquela pessoa que está disposta a tomar uma decisão importante. E conta pra gente aqui nos comentários qual sonho você já percebeu que não fazia mais sentido perseguir? A gente te vê no próximo café. Todo sábado ao meio-dia, um novo episódio. Até o próximo café. Até!